Versículo 4 diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Tome o seu assento, meu irmão. Palavra poderosa. Irmãos, nós somos da cidade do Paraíso, o segundo vice-presidente do campo. Eu e minha esposa trabalhamos com o departamento de casais, e Deus tem abençoado aquele lugar poderosamente. Nós temos um canal no YouTube. Os irmãos que desejarem acompanhar, toda semana nós postamos mensagens, alguma reflexão. O nome é Pessoas de Fé. Vai lá no YouTube, Pessoas de Fé, pesquisa lá. Se você desejar, se inscreve em nosso canal e nos ajude a levar a mensagem de Deus mais longe. Acompanhe também nossas mensagens toda semana, se assim você desejar. Amém? Eu vou falar nessa noite sobre o preço do chamado. Aleluia. O tema da minha mensagem é o preço do chamado. Existem dois tipos de chamado. Existe o chamado geral ou universal, que é o chamado que Deus estendeu a todo ser humano. É a possibilidade de todos se achegarem a Ele, através do arrependimento de pecados, através da confissão dos pecados, através da mudança de vida e do novo nascimento. Este é um chamado universal. E se você está aqui nessa noite, é porque você deu ouvidos à voz do Espírito. E você ouviu o chamado dele. E você atendeu o chamado dele. O segundo tipo de chamado é um chamado particular. É um chamado que Deus tem a cada um. Que Deus faz conforme a sua vontade. Que Deus chama no tempo que Ele quer, que Deus faz aquilo que Ele quer, que Deus usa aonde Ele quer, Deus leva aonde Ele quer e Deus opera conforme a soberania dEle. Este é o chamado particular, é o chamado individual que Deus tem sobre a vida de cada um de nós. Eu fico imaginando isso. E quando eu olho para os textos que nós acabamos de ler, para os versículos bíblicos que tratam do chamado particular de Jeremias. Jeremias está sendo chamado por Deus para uma missão específica. Jeremias está sendo chamado por Deus para ir a um lugar específico, para falar a um povo específico, o seu próprio povo, e para entregar mensagens específicas. É um chamado particular de Jeremias. É um chamado que Deus tem a ele. E é interessante quando nós observamos o tipo do chamado de Jeremias, nós podemos aplicar o mesmo chamado a ele a todos aqueles que Deus chama. Podemos estender este chamado e tirarmos aqui o modelo que Deus usa para chamar o homem e aplicar tanto aos outros personagens bíblicos como a minha vida e a tua vida. E é isso que eu quero fazer nesse instante, nesta noite. Como Deus chamou Jeremias, o que Deus falou para Jeremias, como foi o processo de Deus com Jeremias. Quando nós olhamos no versículo de número 5, nós entendemos que Jeremias é chamado quando ele tinha aproximadamente 20 anos de idade. Porém, um jovem, 20 anos de idade, um rapaz, 20 anos de idade, alguém que está no auge da sua natureza juvenil, é um homem, é um rapaz que está praticamente formado, seus projetos, seus planos, a sua história, o seu corpo já se formou, e Deus chama ele neste momento, na sua juventude, com aproximadamente 20 anos de idade. Quando observamos o versículo de número 5, a Bíblia é enfática em dizer, e o tradutor da Bíblia, King James, vai dizer algo interessante na tradução deste versículo. Ele vai dizer que antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. Antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. A Bíblia vai dizer que Deus já escolheu Jeremias. Deus já escolheu antes dele nascer. É como se Deus pegasse
olhasse do seu trono para nós hoje aqui. Milhares de pessoas sobre este lugar, sobre essa cidade, sobre o extremo oeste, e Deus visse você, Deus visse um bebê dentro do seu ventre, e Deus dissesse: eu quero esse para mim, eu escolho esse para a minha vida. Foi o que Deus fez com Jeremias. Ele escolheu Jeremias antes de nascer, mas Ele escolhe no meio dos outros, Ele escolhe no meio da sociedade. A primeira característica de Deus é que Ele escolhe no momento que Ele quer, quando Ele quer, em meio a um povo que muitas vezes está corrompido. Foi assim que Deus escolheu Jeremias. Olhando para o versículo, a minha Bíblia diz, a sua Bíblia também vai dizer, que Deus separa Jeremias no ventre. No ventre, Deus separa. A tradução Almeida e Corrigida diz que Ele santifica. Santificação significa separação, ou seja, Deus separa Jeremias para uma obra específica. Deus escolhe, tira do meio do povo e Deus separa. Deus escolhe do mundo, tira do mundo e Deus separa e põe na igreja. Deus tira da sociedade corrompida e Deus coloca em uma sociedade santa. Deus tira de um lugar que vai levar as drogas, aos vícios, as coisas que não prestam, e coloca num lugar que vai dar capacidade de ser alguém no futuro. Deus escolhe, Deus separa, e Deus, quando separa, que Ele é santificado, Deus então designa para uma missão. Deus designa: agora tu volta para onde tu veio e tu prega. Agora tu volta para onde tu veio e tu fala. Agora tu volta para onde tu veio. Essa é uma aplicação do chamado de Jeremias, onde Deus escolhe, onde Deus vai separar e aonde Deus vai designar posteriormente. Se aplica a mim, se aplica a você. E eu acho interessante que quando Deus chama alguém, Deus não leva ele, Deus não escolhe ele, Deus não separa ele e o deixa de mãos vazias. A Bíblia diz que Jeremias questiona a Deus e diz: Senhor, eu nem sei falar. Eu sou como uma criança, eu sou imaturo. Os tradutores vão dizer, e os teólogos, que Jeremias é conhecido como um profeta chorão. Eu nem sei falar, eu sou como uma criança. Mas Deus diz algo interessante neste versículo. E nos próximos versículos Ele vai dizer assim: não te preocupe, porque quando tu abrir a tua boca é eu que vou falar. Não te preocupe, porque quando você abrir a sua boca é eu que vou pronunciar palavras. Eu aprendo que quando Deus Ele escolhe, quando Deus separa, quando Deus designa, Deus também capacita. Eu aprendo que quando Deus escolhe, Deus separa, Deus designa, Deus também envia capacitado. Deus não envia ninguém para cair na vala e não sair mais de lá. Deus envia pessoas capacitadas que estendem a mão e os demônios batem em retirada. Deus capacita. E a segunda menção dessa característica interessante que Deus vai falar a Jeremias é que Ele iria cuidar de Jeremias. Quando Deus chama alguém, Deus capacita e Deus cuida. Quando Deus chama alguém, Deus capacita e Deus vai cuidar. Mas Deus não cuida só da vida, não. Deus cuida de tudo que está acontecendo sobre o seu escolhido. Deus cuida dos lugares em que Ele vai passar. Deus cuida de coisas que Ele vai colocar a mão. Deus cuida das pessoas que estiverem ao seu redor. Deus cuida daquilo que Deus propriamente entregará nas mãos dEle. Quando Deus escolhe, Deus separa, Deus designa, Deus faz a capacitação. A minha Bíblia diz que Deus também cuida. Eu não sei por que tem gente tão preocupada com o chamado. Deus está dizendo: eu cuido. Eu cuido. Pode ficar tranquilo que eu cuido. Pode ficar tranquilo que quando eu capacito eu também cuido. Pode ficar tranquilo que a vala não é tão grande assim, você vai sair de dentro. Porque Deus capacita e Deus cuida. Eu tenho uma palavra para... Oh, aleluia! O Espírito Santo está me incomodando. E darabacão, darabação, declamação, darabacão. Deus cuida da água. Deus cuida da energia elétrica. Deus cuida da família. Deus chama, Deus cuida.
Deus cuida dos amigos. Deus cuida de quem está perto e de quem também está longe. Deus cuida da igreja. Deus cuida do avivamento. Deus cuida da obra missionária. Deus cuida da salvação de almas. Deus também cuida das dívidas. Eu tenho uma palavra de Deus, pastor. Deus chamou o Senhor e Deus está cuidando do Senhor. Não te preocupa que Ele cuida. Ele cuida. Ele está cuidando do Senhor. Aleluia. Essa característica de Jeremias se aplica a todos nós. Tanto essas especificações que detalhei resumidamente na minha introdução se aplica a cada um de nós quando Deus nos chama. Eu acho interessante que Jeremias é um jovem. E quando eu olho para a minha Bíblia vai dizer que Deus chama a maioria dos personagens na juventude. Ou antes mesmo, na fase de criança. Veja, quando Samuel tinha 14 anos de idade, ele ouve a voz de Deus. Samuel, Samuel. A minha Bíblia vai dizer que quando Paulo ele era pequeno, Deus já tinha escolhido, ele mesmo vai relatar na carta aos Gálatas, no ventre da minha mãe eu fui escolhido, e aos 12 anos ele já sentava aos pés de Gamaliel para aprender sobre a Torá, sobre o Taná. A minha Bíblia vai dizer que Deus chama quando é jovem, quando Deus tem um projeto, Deus ele já apresenta na juventude dos seus escolhidos. A minha Bíblia diz que Deus chama Daniel quando ele era moço, quando ele era novo. Deus chama quando é novo, Deus chama quando é moço, Deus chama quando é jovem. E essas especificações se aplicam a você jovem que está aqui hoje. Porque a fase da juventude e da adolescência é a fase onde nós estamos descobrindo a nossa identidade. A fase da juventude e a fase da adolescência é a fase onde nós estamos moldando os nossos comportamentos. A fase da juventude e da adolescência é onde dá caráter para uma vida espiritual. A minha Bíblia vai dizer que quando Davi era jovem, ele já matava urso, ele já matava leão. E quando ele era moço ainda, com aproximadamente 17 anos de idade, ele foi consagrado rei de Israel. Ele era jovem, ele era moço. Ei, eu estou falando para uma juventude aqui nesta igreja que Deus tem chamado. Eu estou falando para uma juventude aqui nesta igreja que Deus tem levantado, que Deus tem escolhido, e Deus vai cuidar do chamado que tem sobre a sua vida. Se eu perguntasse para você, me diz um profeta que lhe chama a atenção, provavelmente vão dizer Elias, o homem que matou os sacerdotes de Baal. Provavelmente vão dizer Eliseu, orava e o ferro flutuava. Provavelmente alguém vai dizer Isaías, entrava perante os reis, profetizava a alta classe da sociedade. Provavelmente você vai dizer Ageu, um profeta que profetizou 4 meses aproximadamente, e profetizou a famosa profecia sobre a glória da segunda casa será maior que da primeira. Se eu perguntasse qual profeta chama mais a sua atenção, quem sabe você diria que o próprio Moisés, o primeiro a profetizar sobre Jesus. Quem sabe você diria sobre o profeta Zacarias, um homem com visões apocalípticas, que deixou 8 visões fantásticas para a nossa vida espiritual. Provavelmente Jeremias estaria no último item da sua lista, seria o último nome a estar escrito, porque ao olhar para a vida deste profeta você não vê glamour, ao olhar para o chamado deste homem você não vê nada que nos atrai, ao olhar para a vida de Jeremias nós só vemos tristeza. Jeremias pregou para um povo em decadência, Jeremias pregou para uma nação que estava na idolatria e em pecado. A Bíblia vai dizer que o chamado de Jeremias foi terrível. Jeremias pregou e foi jogado em masmorras. Jeremias foi preso por causa do seu chamado. Jeremias pregava e as pessoas ignoravam o que ele falava. Pensa num homem que sofreu pelo seu chamado. Jeremias, ele pregava e falava e anunciava porque a mensagem dele era uma
uma mensagem difícil de se ouvir, mas era o chamado dele para a sua vida. Eu estou pregando sobre chamado. Jeremias estava pregando para uma perspectiva de vida que já estava se esgotando para muitas pessoas da sua época. Deus já não trabalhava mais em Judá, e Jeremias tinha que anunciar isso, Jeremias tinha que pregar isso, Jeremias tinha que falar a verdade, Jeremias tinha que ser a voz de Deus sobre aquela sociedade. Mas eu aprendo que cada vez que Jeremias pregava, mais as pessoas se afastavam dele. O chamado de Jeremias não tinha glamour. O chamado de Jeremias não tinha nada que atrair os nossos olhos. Hoje nós olhamos para a profecia e vemos a fidelidade das palavras proféticas. Hoje nós olhamos para as mensagens de Jeremias e nós vemos como ela se cumpriu à risca. Hoje nós olhamos para Jeremias e vemos como a mensagem que ele proferiu e recebeu de Deus realmente aconteceu, está na história registrada. Mas o seu chamado não tinha glamour, o seu chamado não tinha honras, o seu chamado não tinha perspectivas boas. Tanto é que Jeremias ele teve que fugir de Judá e foi morar no Egito. A Bíblia vai dizer que o chamado dele não atraía os olhos de ninguém. Muitas vezes o chamado ele dói, muitas vezes o chamado ele não é como nós pensamos. Nossa, eu queria profetizar como Isaías, entrava e saía perante os reis. Mas eu queria também profetizar como Moisés, um homem com um chamado específico, liderou a nação de Israel. Moisés nasceu no Egito, teve que atravessar o deserto até Midian, o primeiro processo do seu chamado deserto. Moisés ficou no deserto, teve que voltar para o Egito, atravessou o deserto pela segunda vez. Deserto. O chamado de Moisés era envolvido em deserto, e a Bíblia diz que quando Deus chama e envia Moisés para resgatar o povo de Israel, aonde que Moisés vai estar? No deserto. Tem chamado que nos leva para o deserto. Tem um chamado que nos leva para uma cova. Mas em tudo isso, eu aprendo que Deus cuida de mim. Em tudo isso, eu aprendo que Deus capacita quem me chama. Em tudo isso, eu aprendo que Deus está com aqueles que Ele chama. Em tudo isso, eu aprendo que Deus não desliga do teu braço nem um segundo, nem um minuto. Em tudo isso eu aprendo que Deus caminha com aqueles que Ele chama. Em tudo isso eu aprendo que Deus está junto de quem Ele chama. Deus estava junto com Jeremias quando foi injuriado. Deus estava junto com Moisés no deserto. Deus estava junto com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha ardente. Era o quarto homem da fornalha. Deus estava junto com Daniel na cova do leão. E Deus também está junto da sua vida onde você caminha. Deus tem chamado. Deus tem chamado. Esse processo é a fase inicial do chamado de Deus. Deus chama. É o modo que Deus faz. Em contrapartida tem o lado humano. Em contrapartida tem o meu lado. Se Deus faz a parte dele, eu preciso fazer o meu. E para que o chamado de Deus se complete, aconteça, revigore, que seja realmente frutífero na minha vida, eu preciso pagar preço. Você precisa pagar preço. E o primeiro preço de um chamado que eu quero falar para você é que nós precisamos. E o chamado ele exige de nós tempo. O chamado exige tempo. Não tem como servir a Deus se você não tem tempo para Deus. Não tem como você crescer na sua vida espiritual se você não dá tempo para Deus agir na sua vida. O chamado de Deus, ele exige de nós tempo. Que nós nos doamos a Deus. Eu estou pregando uma mensagem que você pode sair daqui amanhã e viver lá fora. Eu estou pregando uma mensagem que você pode amanhã, ou nos próximos dias, ou na próxima semana, lembrar e dizer: eu vou viver essa mensagem na minha vida. Nós pregamos muitas vezes mensagens superficiais, artificiais, que não têm aplicação prática. Mas Deus está dizendo: você precisa fazer a sua parte para o teu chamado funcionar. E você precisa aplicar isso na sua vida. O chamado exige tempo. Existe gente que não ora mais.
agora vai apertar um pouquinho. Existe gente que não ora mais. O chamado exige tempo para orar. Quando fala de oração, já tem irmão que começa. Alguns já desanimam. O chamado exige tempo para orar. Glória. Tem gente que não ora mais. Infelizmente nós estamos vivendo uma geração que não ora. Por que eu estou dizendo isso? Porque os jovens de aqui serão os pregadores do púlpito de amanhã. Porque os jovens de aqui serão aqueles que vão ocupar as cadeiras que você está sentando hoje. Serão os ouvintes das nossas mensagens. Os jovens que estão aqui serão aqueles que adquirirão ministérios eclesiásticos. E precisam desde já caminhar com Deus, aprender a andar com Deus, aprender a estar com Deus. E não existe como estar com Deus sem orar. Nós precisamos ter tempo. Vemos uma geração em que as pessoas não têm tempo para falar com Deus. Tem tempo para tudo. Vivem atarefadas, afadigadas com o seu serviço, com a sua vida cotidiana. E não deixam tempo para dobrar um joelho. Vivemos uma geração em que as pessoas não querem mais ter intimidade direta com o céu. Uma geração que passa horas na frente da internet, horas na frente do celular, rolando a barra do Facebook, curtindo postagem dos outros. Estamos vivendo uma geração que passa horas no Instagram, Meu Deus. compartilhando mensagem, muitas vezes nem evangélica. Vivemos um tempo que uma geração passa todo dia, você olha todo dia, status do WhatsApp atualizado. Uma geração que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para orar. Uma geração que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para dobrar o joelho. E eu não estou falando aqui de horas de joelho, não me entendam mal. E nem estou falando aqui que ficar no Facebook, no WhatsApp é ruim. Não, pelo contrário, veio para ajudar e melhorar. Mas eu estou dizendo aqui que você não pode substituir o tempo de oração pelo tempo das coisas dessa vida. Que você não pode substituir o teu tempo de oração e de falar com Deus por causa de um aparelho eletrônico. A minha Bíblia vai dizer que orar é fundamental. Orar é fundamental para termos intimidade com Deus. Tinha um professor no meu curso de teologia que dizia assim, e isso me marcou: quem não ora, não tem direito de pregar. Quem não ora, não tem direito de subir no púlpito e não tem moral para falar de Jesus. Porque somos enviados como embaixadores de Cristo. Se somos embaixadores de Cristo, anunciamos o que Ele quer falar, o que Ele quer dizer. E se eu não dobro o meu joelho para falar com Ele, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou entregar? O que é que eu vou anunciar? Eu não estou falando aqui de horas de oração, eu estou falando de minutos. Tem gente que não consegue orar 5 minutos. Se você orar 4 vezes 5 minutos no dia, 4 vezes você ora 20 minutos. Faça um propósito. Se você orar 4 vezes de 15 minutos, você ora 1 hora no dia. Faça um propósito. Eu estou falando de tempo de oração. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo 2 jovens que eu consigo colocar lado a lado, distinguir nessa vida de oração. Eu vejo Sansão e eu vejo Daniel. Quando eu olho para a vida de Sansão, eu vejo um homem que tinha chamado, foi escolhido no ventre. Eu vejo um homem que tinha um dom lindo, magnífico, poderoso, era forte, ninguém igual a ele. Eu vejo um homem que era único no seu tempo, mas não orava. Quando eu olho para a vida de Daniel, eu vejo um jovem que era governador do Egito. Eu vejo um homem atarefado. Eu vejo um homem que tinha muitas situações para resolver no dia a dia, mas tinha tempo para dobrar o joelho 3 vezes ao dia. Quando eu olho para a vida de Sansão, eu vejo que Sansão ia de mal a pior. Que terminou mal, terminou ruim. Matou 1000 filisteus, mas terminou ruim, terminou cego, terminou mal. Mas quando eu olho para a vida de Daniel, terminou bem, terminou aonde Deus queria que realmente ele estivesse. Sabe o que Deus está falando aqui? Tem gente que não gosta de orar. Nós estamos vivendo em uma geração onde as pessoas não se santificam, não tiram tempo para fazer um jejum. O ideal de um cristão era um dia de 24 horas na semana. Um dia de 24 horas na semana. Quer ter contato e mistério com Deus? Faça uma santificação. Quer ter contato e ver o que Deus brada, o que Deus fala? Faça uma santificação. Estamos vivendo um tempo de uma geração que não evangeliza. O tempo de uma geração que não estende a mão para o pastor. Pastor, precisa de uma ajuda. Pastor, o que eu posso auxiliar na obra? Tem que ajudar a puxar tijolo, vem puxar tijolo. Tem que ajudar a fazer uma campanha. Esteja presente, você é jovem, você tem chamado. Nós estamos vivendo uma geração que não tem tempo.
Uma geração que tem tudo, mas não tem tempo para Deus. Uma geração que tem tempo para ficar à noite, à madrugada, às vezes, trocando mensagens em aplicativos, mas não tem tempo para falar 5 minutos com Deus. Mas Deus está dizendo nessa noite para vidas aqui. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: eu estou convocando você para orar mais. Aleluia. Deus está convocando jovens nessa noite para orar mais. Deus está convocando pessoas para um chamado nessa noite para se santificar mais. Deus está convocando pessoas nessa noite para ter mais intimidade com Ele. É, irmã do círculo de oração, deixa eu dizer para você, irmã do círculo de oração, comece a se santificar mais, porque Deus vai usar o teu chamado para expulsar demônio. Comece a se santificar mais, faça um jejum, faça uma consagração. Deus vai usar a tua vida na obra de libertação deste lugar. Deus está chamando jovens para se santificar. Deus está chamando jovens para orar. Deus está chamando jovens que não fazem parte da geração que anda de cabeça baixa, mas faz parte da geração que anda com os pés para trás. Deus está chamando um jovem que tem fogo na sua alma, que no seu osso queima a vontade de servir a Deus, que na sua vida queima o chamado por Cristo, que não entrega seu ministério, a sua vida por qualquer palavra lá fora de alguém. Deus está chamando o jovem. Aleluia, eu sinto Deus trabalhando. Eu sinto o Espírito Santo pairando aqui. Eu sinto o Espírito Santo falando com vidas aqui. Eu sinto o Espírito Santo dando coragem para pessoas aqui, para voltar o chamado. Ah, Deus está desinteirando o chamado aqui. Aleluia. O primeiro preço do chamado é tempo para orar. O chamado exige tempo para orar. Ore mais. Cadê os teus minutos de oração com Deus? Cadê os teus minutos de oração com o Pai? Onde você contava tudo para Ele, hoje você não conta mais nada. Volte a orar. Volte a orar mais. Volte a ter intimidade com Ele. Aleluia. Aleluia. Não seja somente alguém que recebe intercessão, seja um intercessor na vida de alguém também. O chamado exige tempo para orar. Nunca mais o chamado exige. Aleluia. O chamado exige renúncias. O chamado exige renúncia. Eu estou aqui porque eu renunciei a algo. Você está aqui porque você renunciou a algo. Você está aqui jovem porque você renunciou a algo. O chamado ele exige renúncias, é o preço que nós temos que pagar. Quer desenvolver teu chamado? Você precisa sim renunciar. O que eu vou renunciar? A Bíblia diz, olha só o que Jesus falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após, ou seja, tem alguém na frente chamando alguém para vir atrás. Quem está na frente está chamando, está chamando é chamado. E quem está vindo atrás está seguindo. E para seguir aquele que está chamando tem que negar. Primeiro nega a si mesmo. Primeira coisa que eu aprendo com Jesus é que nós precisamos renunciar aos prazeres. Nós precisamos renunciar aos prazeres. Jamais troque o chamado de Deus para a tua vida por minutos de prazer. Tem gente com um chamado lindo na juventude, mas trocou por momentos de prazeres. Tem gente que Deus tinha chamados bonitos e hoje está vivendo uma vida difícil, complicada, porque trocou o seu chamado por minutos. Por minutos. Por momentos. Essa ansiedade, jovem, é normal. Os jovens vivem uma ansiedade da juventude. Os hormônios à flor da pele. Querem namorar. O jovem quer namorar. Deixa eu dizer uma coisa, jovem, todos passam por isso. Os casados sabem do que eu estou falando. Essa ansiedade da juventude de estar com alguém. Essa ansiedade da juventude, os hormônios pulando, saltando. Muitas vezes estragam chamados maravilhosos, lindos que Deus tem, por causa de minutos de prazeres.
Por causa de minutos que não renunciaram, de coisas que não renunciaram. Deixa eu dizer uma coisa para você, jovem. Ore para Deus que Ele vai te dar o varão certo. Ore para Deus que Ele vai colocar na tua vida a varoa certa. Ore para Deus que Ele vai colocar na tua vida a pessoa certa. A pessoa que vai acompanhar o teu chamado. E que você não vai ficar estagnado, porque um chamado estagnado incomoda a vida de gente. Um chamado estagnado faz você ouvir uma mensagem dessa e pensando, meu Deus, o que foi que eu deixei para trás? Um chamado estagnado impede Deus de agir poderosamente na vida de alguém. Tem gente que deixou o chamado de lado por causa de momentos de prazer. O chamado exige renúncia. O chamado exige renúncias de prazeres. Coitado de José, novinho José, na casa de Potifar, sozinho. Tadinho de José, escravo. A mulher de Potifar é uma mulher bonita. Coitado de José, sozinho. Estava se dando bem, estava indo tão bem. Na casa de um homem rico, trabalhando, já era senhor da casa. E a minha Bíblia diz, e a tua Bíblia vai dizer, que a mulher de Potifar colocou os olhos em José. Olha só que interessante. A mulher de Potifar coloca os olhos em José. Muitas vezes Satanás está vendo o teu chamado e está botando o olho em ti. Muitas vezes Satanás está olhando para o teu chamado e está dizendo, tem coisa grande que vai surgir da vida dele. Tem coisa grande que vai surgir da vida dela. Eu vou tentar de algum jeito estragar isso. Muitas vezes ele está ao derredor olhando para você e pensando, aonde é o ponto fraco dele que eu vou agir? Aonde é o ponto fraco dele que eu vou atacar? A mulher de Potifar bota os olhos em José. Satanás bota os olhos em quem tem chamado. Satanás bota os olhos em quem tem promessa de Cristo. E quem tem promessa para uma vida vitoriosa e gloriosa no chamado do Deus. A Bíblia vai dizer que José, olha só, é um jovem, hormônio à flor da pele. Desejo de namorar, a Bíblia vai dizer que José fala algo que me encanta. José vai dizer para a mulher, pecaria eu contra Deus? Pecaria eu contra o Pai? Deus me chamou, me deu chamado, me deu sonho, Deus me trouxe aqui, está movimentando a minha vida, está fazendo coisa boa, agora eu vou pecar, eu vou jogar fora o que Deus já fez. Ah, Deus está falando. Não jogue fora o que Deus já colocou na tua vida, jovem. Não jogue fora o que Deus já colocou na tua vida, crente. Não jogue fora o que Deus já colocou na tua vida, vaso. Não jogue fora o que Deus já colocou na tua vida, que Ele vai cobrar depois. Não jogue fora o que Deus já entregou sobre a sua vida. Não joga fora. Pecaria eu contra Deus? A Bíblia vai dizer que ele foge. E é um versículo interessante, fugir da aparência do mal. Foge. Isso é renúncia. Isso é você renunciar. Muitas vezes temos que renunciar de pessoas. Abraão renunciou à sua casa pelo seu chamado. Muitas vezes temos que renunciar do eu, do egocentrismo. Eu. Só pense em mim. Não pense no outro, não pense no próximo. Tudo é para mim, o outro não vale nada. Renúncia do eu, renúncia do ego. A prioridade não é o que eu quero, a prioridade é o que Deus quer na minha vida. Deixa o orgulho de lado. Deixa a tua ira de lado. Ah, vai apertar um pouquinho, mas eu vou falar. Deixa a vontade da tua carne de lado. Deixa aquilo que está tirando da presença de Deus de lado. Deixa o teu orgulho de lado e deixa Deus comandar a tua vida, crente. Deixa Deus trabalhar na sua vida, crente. Essa é a exigência da renúncia. O que mais que o chamado exige? O chamado exige coragem, não podia ficar de fora. O chamado exige coragem, ele exige tempo, ele exige renúncia e ele exige coragem. O chamado exige coragem. Deus não chama medroso. Deus não chama gente que não tem coragem de se posicionar sobre a sua fé. Quer que o teu chamado desfrute, cresça, se posicione como crente, se posicione como cristão, fale, eu sou servo de Deus. Na minha casa não tem demônio que entra. Na minha casa não tem nada que vai estragar o chamado de Deus. Vocês já jogaram uma macumba na minha casa? Jogaram uma macumba, passou no pátio da minha casa, achando que iam me intimidar. Eu falei, peguei aquela macumba, fiz uma oração, repreendi em nome de Jesus, taquei em fogo e disse, Deus, trabalha na vida de quem fez essa macumba e jogou na minha casa. Salva ele para o teu reino. A vida dessa pessoa está nas tuas mãos. O demônio, o diabo, ele é real, ele existe, ele quer te destruir, então tenha coragem. O que a Bíblia diz a respeito disso? Submete
se a Deus, resiste ao diabo. Se ele grita, grite mais alto. Se ele bate o pé, bate mais forte ainda. Se ele quer falar contra você, diz: está repreendido em nome de Jesus. Tenha autoridade dentro da sua casa como servo e servo de Deus. O chamado dá autoridade. O chamado nos faz resistir. O chamado nos dá coragem. A minha Bíblia vai dizer que Gideão, coitado de Gideão, estava malhando trigo no lagar. Gideão começou a malhar o trigo no lagar. Só que lagar não é lugar de malhar trigo. Você conhece a Bíblia? Lagar não é lugar de malhar trigo. O trigo se malha na eira. Porque o lagar ficava geralmente em lugares baixos, dentro de plantações de uvas. Era um tanque aonde no momento da colheita da uva, a uva era depositada dentro do lagar. E os trabalhadores pisavam sobre as uvas para fazer o vinho. E o trigo ele geralmente era plantado em lugares planos. E próximo à plantação de trigo tinha a eira. A eira é uma espécie de um círculo redondo, plano, aonde os trabalhadores batiam o trigo quando estava pronto para colher. Batiam o trigo na eira. E a Bíblia vai dizer que eles pegavam uma espécie de garfo, de gancho, e jogava aquele trigo para cima. E quando eles iam jogando o trigo para cima, o vento passava, porque era um lugar alto, e tirava as impurezas da semente. E quando a semente caía somente a semente limpa, sem as impurezas. Mas esse processo funciona onde tem vento. Esse processo não funciona no lagar. Porque no lagar não tem vento. O lagar geralmente é dentro da plantação, do pareiral de uva. E a Bíblia vai dizer que Gideão está lá. Está malhando trigo no lagar. Gideão está lá batendo os feixes de trigo. Mas quando ele pega para jogar para cima, cadê o vento? O vento não leva as impurezas embora e volta tudo de novo. E ele começa a bater de novo no lagar. E ele começa a jogar o trigo para cima. Mas o vento não vem, é dificultoso. Então, ele começa a jogar com mais força. E poucas sementes começam a voltar limpas. Umas ainda ficam com as impurezas. E a minha Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, aqui uma tipologia de Jesus Cristo, ele aparece no lagar e diz: vai nessa tua força, varão valoroso. O anjo do Senhor aparece no lagar e vê Gideão trabalhando e diz: vai nessa tua força, varão valoroso. A palavra valoroso, em outras definições, significa corajoso. Imagine o esforço desse homem. Imagine o esforço de Gideão. Imagina um homem que estava todo dia escondido, sozinho, malhando trigo no lagar, sem vento. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Que tem muita gente que fica insistindo. Você está insistindo tanto tempo ali, até hoje você não viu resultado nenhum. Tem muita gente insistindo na mesma coisa. Você está ali, é a sua vida, é o que você tem, você está vivendo uma dificuldade, você está dentro de um lagar, você insiste, mas quando você joga para o alto, não tem vento para tirar a impureza e volta a ser tudo como era. Quando você pensa que as coisas começam a andar, endireitar na sua vida, começa a misturar a sujeira de novo. Tem muita gente vivendo num lagar da vida, jogando a semente para o alto, e quando a semente desce, as impurezas voltam de novo. Na eira não, na eira quando se malha o trigo, o vento vem. O vento vem e a semente cai limpinha. Mas no lagar não há lugar de malhar trigo. Tem muita gente vivendo nessa situação e eu vou profetizar na tua vida nessa noite. Eu vou profetizar na tua vida. Levanta a tua mão, mas levanta com fé nessa noite. Levanta a tua mão, mas levanta com fé. Aleluia. Vai chegar o tempo que nesse lagar Deus vai colocar
você crê, levanta a tua mão e glorifica a Deus, porque Ele está desintegrando o chamado. Deus vai confirmar nos próximos dias. Deus, guarde isso, guarde isso. Deus vai confirmar nos próximos dias chamado na vida de jovens aqui, porque Deus escolheu, porque Deus separou, mas Deus ainda não designou. Nos próximos dias, guarde isso. Deus vai confirmar chamado na vida de jovens dessa igreja. Deus vai confirmar chamado na vida de jovens deste lugar. Deus vai começar a desenvolver uma geração que tem intimidade com Ele, que tem vida de estar com Ele, que deseja estar na presença dEle. Se coloque de pé nessa noite. Deus está ressuscitando o chamado. Deus está ressuscitando o chamado. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Deus tem chamado a sua vida. Você de branco. Você de branco. Deus está ressuscitando o chamado na sua vida. Eu não sei o que você vive, o que você está passando, mas Deus está ressuscitando o chamado que Ele já fez há tempo a ti, porque você é vaso escolhido dele. Tem muita gente que perdeu o chamado por causa do tempo. Tem muita gente que perdeu o chamado por falta de renunciar. E tem muita gente que enterrou o chamado aqui por medo e falta de coragem. Mas nessa noite Deus vai dar tempo a você para orar. Nessa noite Deus vai te ajudar a vencer os teus prazeres, a renunciar. E a partir de hoje Deus vai te dar coragem para ser alguém corajoso, para o teu chamado prosperar e você ser um vaso, um vaso, um vaso, um vaso. Aleluia. Feche o teu olho e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, resgata chamados de vidas. Senhor, renova chamados que estão, Senhor Jesus, enterrados, desenterra hoje. Jovens que aqui estão possam ser estruturados. Jovens que aqui estão têm um tempo para orar. Os jovens que aqui estão têm um tempo, Senhor, para vencer as renúncias. Que os jovens que aqui estão sejam empossados de coragem.